Descubra os 3 homens da Bíblia que nunca conheceram a morte. Número 1. Elias. Durante um dos piores períodos de Israel, Deus chamou Elias. Naqueles tempos, Israel tinha um dos piores reis, e seu nome era Acabe. Ele foi um dos maiores profetas de Israel e era um tisbita de Gileade, na região do Transjordão. O livro de Reis cobre mais de sua vida do que a maioria dos próprios reis de Israel, apesar de não haver um livro escrito em sua homenagem. Seu encontro com os profetas de Baal no Monte Carmelo o tornou muito famoso. O rei Acabe incorporou o idealismo em um sistema que deveria ser conduzido de acordo com a agenda de Deus, porque os israelitas eram seu povo. Israel estava sofrendo devido à má governança, mas Elias, por outro lado, representava um tipo diferente de domínio. Ele não tinha conexões com o estabelecimento político ou a família real. Ele tinha a capacidade de dizer a verdade ao rei sem ser cooptado ou corrompido. Elias era uma pessoa ousada que defendia a verdade, não importando quem estivesse no comando. Ele representava um reino totalmente diferente, com um objetivo muito diferente. Elias parecia ter alcançado o auge das aventuras de sua vida. Heróico, mas humilde de coração, entretanto, ele estava prestes a superar todos eles. Ele evitaria a morte. A partida sem morte de Elias o coloca na escassa categoria de pessoas que não conheceram a morte. Embora nunca nos seja dito quando ou como Deus fez isso, é claro pelo contexto que ele informou Elias de sua partida iminente. Deus o revelou aos discípulos dos profetas, bem como a Eliseu, o velho amigo e sucessor divinamente escolhido, quando o Senhor estava prestes a levar Elias aos céus, em um redemoinho de fogo. Elias e Eliseu estavam a caminho de Gilgal. Este é o último dia de Elias na terra, quando ele será levado aos céus. O hebraico aqui também pode traduzir redemoinho como uma rajada ou um momento ventoso. Em um movimento arrebatador, Elias seria levado. E naquele instante, ele desapareceria desta terra para a presença de Deus. Agora Deus não apenas disse a Elias que isso aconteceria e como aconteceria, ele também disse a ele onde aconteceria. Isso explica por que vemos Elias se movendo rapidamente em direção ao Jordão. Ao ler o segundo livro de Reis, capítulo 2, podemos imaginar as cenas se desdobrando. Os discípulos dos profetas fizeram a mesma pergunta a Eliseu, tanto em Betel quanto em Jericó. Sabe que o Senhor levará embora o seu mestre hoje de você? Eliseu respondeu da mesma forma ambas as vezes. Sim, eu sei. Agora, por favor, fiquem quietos. Gilgal foi o ponto de partida. De acordo com Josué 4, Gilgal era o local do acampamento dos filhos de Israel após cruzar o Jordão para Canaã. Se você se lembra da história bíblica, esse foi o ponto em que eles ainda estavam seguros e protegidos, antes de começarem a invasão do território inimigo. Gilgal foi o ponto de partida para a última jornada de Elias. O próximo destino de Elias foi Betel, um lugar de oração. Betel significa casa de Deus. Finalmente, Elias foi para o Jordão, que era um lugar de morte. Não apenas morte física, mas também morte do ego. Eliseu disse a Elias quando chegaram ao Jordão, seu destino terreno final, pela vida do Senhor, não te deixarei. Elias havia tentado se distanciar de Eliseu desde Gilgal. Acredito que ele não estava tentando se livrar de Eliseu tanto quanto estava testando seu discípulo e seu futuro sucessor. Quando os 2 homens chegaram à margem do Jordão, a cena mudou abruptamente. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou-o e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os 2 atravessaram em chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: "O que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você?"
respondeu Eliseu. Faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Disse Elias: seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. Isso é semelhante ao milagre que aconteceu séculos atrás, quando Deus dividiu milagrosamente o Mar Vermelho, permitindo que Moisés e os filhos de Israel atravessassem a pé em terra seca. Neste caso, as águas do Jordão se dividiram, permitindo que Elias e Eliseu atravessassem o rio em terra seca. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo puxado por cavalos de fogo que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Diz a Bíblia: assim, de repente, ele subiu aos céus em um redemoinho, instantaneamente. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Quando os discípulos dos profetas, vindos de Jericó, viram isso, disseram: o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. O contrato de imortalidade de Elias entrou em vigor repentinamente. Nada de Deus morre quando um homem ou mulher de Deus morre. Tendemos a esquecer disso. Eliseu é um exemplo principal e Deus sempre tem um plano. Considere isso para a sua vida. Ele teve homens e mulheres em todas as eras para continuar a sua obra ao longo dos séculos. Deus nunca ficou frustrado, perguntando o que seu povo fará agora que ele se foi, agora que ele não está mais com eles. Nosso Criador, Deus, é todo-poderoso e nunca fica sem recursos. Eliseu ficou surpreso e assustado por um breve momento, mas isso não durou muito. Ele se abaixou e pegou o manto do profeta, lembrando as palavras de Elias. Ele atravessou de volta o Jordão, reivindicando o poder que agora era seu, e começou seu próprio ministério profético a partir daquele ponto em diante. O plano de Deus nunca falhou. Sai de cena Elias e entra Eliseu. Número 2. Enoque. A primeira menção de Enoque está em Gênesis capítulo 5. Havia um Enoque que era filho de Caim, e este não é o mesmo Enoque que não conheceu a morte. Até porque Caim foi amaldiçoado e Enoque ficou conhecido por sua obediência a Deus. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. De acordo com o nosso entendimento bíblico, sabemos que seu filho, Matusalém, foi o homem mais velho registrado na Escritura. Quando estudamos as genealogias na Bíblia, descobriremos que Enoque era bisavô de Noé. No livro de Judas 1, 14 e 15, Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos, para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente, e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Judas diz que Enoque nos advertiu sobre o julgamento vindouro do Senhor. Enoque era um homem que andava com Deus em meio à decadência moral que se instalava na terra e falava do julgamento iminente. Em uma era em que a maioria de seus contemporâneos tinha apenas o registro de seu nascimento e dos filhos que também tiveram, Enoque é como um sopro de ar fresco. Enoque foi apresentado como os outros, mas seu testemunho é cativante. Sua descrição é curta, mas profunda e significativa. Isso significa algo sobre sua caminhada pura com Deus. Sua vida forneceu um modelo para muitas pessoas em diferentes gerações, ensinando-nos a viver para Deus.
ele nos ensina a buscar apaixonadamente uma comunhão íntima com o Criador, sabendo que, à medida que fazemos isso, experimentaremos Deus em uma nova dimensão. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Em relação à obediência, Enoque andou com Deus e foi contado como justo. E ele não foi encontrado entre os homens, porque Deus o levou para estar com ele. O caso de Enoque foi o primeiro arrebatamento documentado, quando Deus o levou simplesmente aos céus. Talvez a comunhão tenha sido tão intensa que a presença de Deus simplesmente o envolveu e o levou embora. O livro de Hebreus fala do homem do qual este mundo não era digno. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível andar com Deus e agradá-lo, porque quem se aproxima de Deus deve necessariamente crer que Deus existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam diligentemente e sinceramente. É um grande conforto saber que Deus sempre se preparará de forma suficiente e abundante para os seus, e cuidará de nós. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus está sempre procurando sementes fiéis e leais, que viverão suas vidas completamente para Ele. Esses são os vasos por meio dos quais Ele realmente pode usar e manifestar sua glória. Enoque, de acordo com a Escritura, não compartilhou o destino de Adão e o restante de seus descendentes. Ele não morreu. Enoque é usado como um exemplo do arrebatamento no Novo Testamento. O que aconteceu com Enoque enfatiza a verdade das Escrituras, que há uma redenção final para todos nós que colocamos nossa fé no Senhor. Embora a grande maioria dos crentes morra fisicamente, o exemplo de Enoque dá aos crentes a esperança de que eles triunfarão sobre a morte. Número 3. Os cristãos dos últimos tempos. Agora estamos entrando na profecia do fim dos tempos. Esta é uma que ainda está por acontecer, como está escrito. Embora não sabemos o momento exato em que Jesus voltará, os cristãos dos últimos tempos experimentarão um arrebatamento. É importante notar que tanto os cristãos que já morreram, quanto os que ainda estão vivos, participarão desse evento juntos. 1 Tessalonicenses 4:13 em diante diz: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Como o próprio texto diz, console um irmão que você ama enviando esse vídeo para ele. Ele se encherá de fé e terá alívio na sua jornada. Teremos um encontro glorioso com Cristo e experimentaremos o arrebatamento. Tanto os crentes que já dormem no Senhor, quanto os cristãos que estiverem vivos quando Jesus retornar. Nesse momento, como Enoque, todos os cristãos serão arrebatados aos céus. Portanto, existe um pensamento que Enoque prefigura uma geração inteira de crentes que não provará a morte. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, pois é o reconhecimento pelo meu esforço em trazer esse vídeo para você. Que Deus ilumine a jornada de vocês e até o próximo Pílula de Fé.